inteiro é a segurança pública. E, graças a Deus, né, a imprensa, eu não sei até onde vai, mas eles tomaram um choque aqui, Fábio, de um jeito que agora todo mundo está expondo tudo, o que acontece no Ceará, o que acontece no Nordeste, as casas sendo abandonadas. Tomou. Eu tô impactado, cara. Eu tô assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E o Painho, calado. Vai fazer 3, 4 dias que eu não vejo o Painho. Painho sumiu na quinta, Painho sumiu na sexta, sumiu no sábado, sumiu no domingo, né? Procura-se. Painho. É desaparecido. Bom, beleza. Eu vou fazer uma última rodada disso com 2 temas e aí a gente passa para o tema Brasil rapidamente. Mas eu quero trazer 2 pontos importantes. Primeiro, que foi o ponto que o Lisboa tocou agora, que seria a possibilidade, né, de uma intervenção, uma ajuda dos amigos do Maduro, principalmente do Putin, né? Já houve a resposta e é óbvio, eu tenho a minha própria leitura sobre essa resposta, mas quero ouvir a opinião dos colegas. O Maduro pediu um SOS mesmo, né? Pediu para a China e pediu para a Rússia, e a Rússia foi bem protocolar. Eu vou dizer para vocês, traduzindo aqui a resposta, né, do Maduro, seria assim: temos diversas obrigações contratuais, acrescentou o porta-voz do Kremlin, sem mencionar diretamente o pedido do Maduro. O que é essa resposta do ponto de vista do conflito ali? Olha, os Estados Unidos, ele não está respondendo ao Maduro. Aconteça o que acontecer, nós temos contratos aí. Vocês vão honrar. Essa é a negociação do alto nível. Essa resposta não foi uma resposta que ajuda o Maduro. Foi uma resposta dos interesses da Venezuela, da Rússia dentro da Venezuela. Acredito que a China vai no mesmo caminho, né? É disso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que aí é um pouquinho mais complexo, a mídia começou, a mídia já dá como certa a queda do Maduro, e já começa a pensar na questão da sucessão e se isso pode ou não trazer uma guerra civil ali na Venezuela. E mais do que isso, tem a matéria, eu não sei se é essa a resposta aqui da Corina. Eu tenho aqui peraí. Porque é uma entrevista muito longa, mas eu tenho a última fala da Corina aqui, vou colocar para vocês, também está lá no Código 22, está em outra matéria. Deixa eu colocar aqui para vocês. São contra Nicolás Maduro. O povo venezuelano apoia totalmente o presidente Trump e essa estratégia porque estamos lutando há 26 anos para libertar nosso país. Temos milhares de pessoas que desapareceram, foram torturadas e até mortas apenas por votar e defender nossos votos. E agora temos a possibilidade de parar essa guerra, porque isso é sobre salvar milhões de vidas e transformar a Venezuela de centro do crime das Américas em centro de energia das Américas. Vamos transformar a Venezuela por meio de uma transição ordeira e pacífica no melhor aliado, o melhor aliado de segurança dos Estados Unidos. Então, eu já deixo aqui diretamente para o Kleber, baseado nesses 2 tópicos, né? O que você acha aí? Há esse risco de guerra civil? A imprensa já dá nesse momento como fato uma derrubada, uma derrocada, seja o Maduro se rendendo, indo para o exílio, sendo extraído ali na marra ou entregue pelos seus próprios parceiros, e esse processo de sucessão. E só um detalhe: a possibilidade da coisa entrar em guerra civil, quanto isso afetaria nós aqui no Brasil? Bom, primeiro, eu acredito que essa é a principal hipótese. Eu acho que isso daí, eu sempre disse, num país onde você tem 5 mil generais, é quase impossível não ter um ali que não vai te trair. Então, ao mesmo tempo que você aguenta segurar durante muito tempo, porque essas pessoas são alimentadas, eles não querem se livrar, na primeira ocasião em que ele vê um sinal de fraqueza teu, ele quer ser o primeiro a te derrubar, para que ele assuma uma nova posição e mantenha o status quo dele anterior. Segundo, que a população venezuelana, que estava acuada e se sentindo amedrontada, começa a ver sinais do ditador amedrontado. E esse é o principal fator que incentiva um conflito interno, o medo do ditador. Se a gente perceber, não é muito diferente do que está acontecendo no Brasil. A gente começa a ver uma ou outra autoridade também já acuada. Isso é natural. Então, a sequência natural na Venezuela é uma derrubada desse poder. Se o poder se manteve através da força, a tendência é que ele caia pela força. Quando o poder ele é democrático, a tendência é que haja mudança pela democracia. Mas quando ele é mantido pela força, só uma força superior
vai derrubá-lo. E é isso que tende a acontecer na Venezuela. A população lá, assim como no Brasil, foi desarmada, subjugada, subnutrida, tirou-se alimentação e o ditador é que provém tudo lá, absolutamente tudo. Quando essa população se revolta e vê a possibilidade de crescimento, a esperança derruba o medo. Não é isso que o Lula falava? Então, aí, né, acaba batendo uma coisa contra a outra. E as consequências para o Brasil são catastróficas. Nós temos 2.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela, não estamos preparados, são fronteiras secas, deve haver uma invasão ao território brasileiro, principalmente por Pacaraima, de pessoas fugindo de eventuais conflitos. E a gente vai estar assistindo tudo isso, muito provavelmente, muito em breve. Muito em breve. Porque ao mesmo tempo que o Trump mantém toda uma frota ali, a gente vem falando que esse custo, embora já esteja no planejamento anual, vai ser cobrado pelo Congresso. Hoje o Obama já estava tirando as manguinhas dele de fora e fazendo críticas terríveis ao Trump. Então, tentando levantar e fortalecer os democratas que estão meio em baixa aqui nos Estados Unidos. Eles estão totalmente em baixa, eles não têm hoje uma bandeira, uma pauta. Não existe uma pauta do Partido Democrata nos Estados Unidos contra o Trump. Então, existem alguns produtos que já estão colocando aqui, alguns lugares falando em recessão, etc., nos Estados Unidos, existe. Mas a economia americana está muito melhor do que estava na época do Biden. Então, isso faz com que os democratas não tenham força. Por isso que o Fábio fala com muita propriedade. O Trump não pode dar uma arma para a imprensa, que é tudo que a imprensa quer. Nesse momento, o Trump está fortalecido. Se ele entregar uma arma para a imprensa, é tudo que a imprensa quer numa véspera de eleição. Então, qual que é o revés que o Trump está preparando para a imprensa? Eu vou atacar, mas eu vou atacar alvos específicos. E eu vou resolver o clamor da população venezuelana. Os venezuelanos estão pedindo ajuda. E aí, aquela tropa toda que já está mobilizada entra para ajudar e fortalecer essa tomada de poder em cima de um movimento ditatorial. Pessoal, já passando para o Fábio aqui nesse momento, eu faço a mesma pergunta, né? Primeiro, se o Maduro pode contar com a ajuda, seja da China ou da Rússia, e segundo, na possibilidade, na queda do Maduro, seja agora ou seja no futuro próximo, a possibilidade disso desenrolar em uma guerra civil e consequências disso para o Brasil. Só antes de você responder, Fábio, só para avisar o pessoal, em Notícias e Políticas, o canal Pátria e Defesa e o Código 22, os 4 amigos aqui, em primeiro lugar, nesse momento, tem um canal do SBT que está à frente, mas está passando ali, passa ou repassa, enfim, não é Notícias e Políticas. Em primeiro lugar aqui, o canal Pátria e Defesa, junto com os amigos, irmãos aqui do Código 22, e graças a vocês. Só tem um detalhe, a gente estava com aquele número meio asqueroso aqui, e para a gente sair desse número, já chegar logo em 15 mil telas, pelo menos aí, todo mundo pegando o link e compartilhando para a gente ir adiante, tá? Verifique também a sua inscrição aqui no canal Pátria e Defesa. E se você quiser fazer uma pergunta para mim, para o Kleber, para o Fábio, para o Lisboa, simplesmente aí você diga, olha, já sou membro aqui do Código 22, ou faça a sua parte e assim agora. Vamos ser aquela direita raiz mesmo e apoiar quem está fazendo a sua parte também. O nosso trabalho aqui é a informação. Feriado, domingo, e estamos juntos com vocês aqui. Legal, Fábio, está com você aí. Qual o apoio que... Moisés, antes do Fábio falar, me chamou a atenção aqui, o Fábio já virou palmeirense, ele está com a camisa da MRV ali do Palmeiras verde, é isso? Até fiquei assustado agora. Agora que eu fui prestar atenção que o Fábio já tá se preparando para a final. Exatamente. Já sabe que vai tomar um chicote. Eu sou santista. Pessoal, e fique à vontade, o pessoal às vezes cobra, né? Um tá falando, o outro tá falando. Não tem isso não, tá, pessoal? Todo mundo porque pode interromper, o outro falar, perguntar isso. O Fábio já é campeão. De qualquer jeito, o Fábio é campeão. Essa semana eu sou santista. Tá torcendo pros dois. Lá, Fábio. Tá com você aí, meu irmão. Cara, a gente tem que fazer uma análise, né? As pessoas têm que desligar um pouco da velha mídia e buscar fazer análise do que realmente é. A Venezuela não é uma piada. A Venezuela tem um exército muito forte, entendeu? É um dos exércitos mais fortes das Américas, né? Se você tira Brasil, Estados Unidos, Brasil e Canadá, provavelmente é a Venezuela. Então talvez o quarto, o Moisés seria melhor para dizer, mas talvez o quarto exército mais forte nas Américas. Tá vazando um áudio aí. Então o que acontece? Nós temos que começar a olhar dessa maneira. É um exército muito forte.
Depois, para a gente analisar também, nós observamos quanto tempo tem que, primeiro, as pessoas falavam assim, os navios estão ali, tá mais do que suficiente. Nós falávamos a vocês, não é suficiente. Tá chegando o porta-aviões. Então, se era suficiente, por que tá chegando o porta-aviões? Então, não era suficiente. Então, as pessoas começam agora a prestar mais atenção numa análise mais sólida e não entrar no oba-oba no carnaval que eles estavam fazendo. Então, você tinha os 8 barcos ali, com submarino, 5.000 homens, e não era suficiente. Chegou o porta-aviões com strike agora. Então, você vê que está aumentando essa pressão. E a pergunta é por que o Trump ainda não invadiu a Venezuela? Se não invadiu a Venezuela, é porque existem muitos problemas e, como a gente vem falando a você, tem que ser cirúrgico. Não é uma coisa fácil. Não é como muitas pessoas dizem para você, é facinho, que o soldado é tudo gordinho, você vai ali, acaba tudo, acabou o jogo. Não, não, não. Existem as possibilidades como uma guerra civil. Então, tudo isso o presidente dos Estados Unidos coloca na mesa. Por exemplo, vai a China ajudar a Venezuela? Vai a Rússia ajudar a Venezuela? Depende do que você diz ajudar. Vender armas, com certeza que vai. Porque, meu amigo, a Rússia está precisando de dinheiro, está precisando vender coisa, vai vender tudo. O que a Venezuela quiser comprar da Rússia, a Rússia vai vender. O que a China quiser comprar a Venezuela quiser comprar da China, a China vai vender. A China e a Rússia veem isso aí como uma oportunidade para fazer dinheiro. Se vai ter guerra ou não, o que a Rússia e a China quer é vender. E vai vender o máximo que eles puderem vender. O problema é que a Rússia e a China têm medo de, será que ele vai pagar? Porque se a Venezuela cai, quem é que vai pagar essa conta? Então existe essa preocupação. Então eu acho que o presidente dos Estados Unidos, ele não invadiu a Venezuela ou não atacou a Venezuela, porque ele, que sabe muito mais do que a gente, ele tem isso na cabeça dele. Ele sabe do problema que essa Venezuela pode ser. A Venezuela pode ser um problema gigantesco para os Estados Unidos. Ontem nós estávamos falando para vocês e falamos um pouco do Tucker Carlson, que é um dos caras da maior popularidade nos Estados Unidos, que é totalmente contra uma ação dos Estados Unidos na Venezuela. Então você começa a entender que a opinião pública ela tem essas dificuldades, tem esses problemas. Você tem que analisar a política nos Estados Unidos, não somente a política fora dos Estados Unidos. Então o Trump tem medo de que aconteça uma guerra civil, porque se acontece uma guerra civil, aí vai ser declarada uma guerra, não vai ser um ataque pontual. Então tudo isso tem que ser colocado na mesa e pensar, cara, existe essa possibilidade de uma guerra civil? Existe. Então a gente tem que fazer de uma forma cirúrgica